Boa tarde a todas. Como é maravilhoso poder falar no ambiente profissional. Boa tarde a todas. Tá? Acho que a gente começou com uma descrição. Já tem o material aí preparado, meninos? Um pouquinho contando da minha trajetória profissional, né? Esse tema é um tema muito importante, como a gente se sente muitas vezes oprimida, cansada, ameaçada e realmente se sente nadando com tubarões. Pode passar? Tem um passador? Bom, se eu tivesse num evento tradicional, eu estaria aqui me apresentando e falando um pouquinho dessa Maitê, que trabalhou em diversas multinacionais, que liderou mais de times de 500 pessoas, que tem um orçamento anual de manutenção de 30 milhões, que somar todos os contratos que eu gerencio dá em torno de R$1 bilhão e quase 2.500 funcionários. Mas assim é como se apresentam os homens, é disso que os homens eles costumam se orgulhar. No ambiente feminino, eu quero apresentar essa Maitê, que é uma Maitê que é engenheira, é uma Maitê que é filha de pais que me fizeram ser quem eu sou, pais que não tiveram curso superior, mas incentivaram e mostraram a potência de trabalhar nisso. Eu sou uma mulher paraense, mas eu fui criada na Bahia, então eu falo que eu sou meio essa mistura de Brasil com Egito, né? Morei em vários estados. E mais do que me criar no Nordeste, me considerar nordestina de alma, eu que não sou besta nem nada, eu procriei no Nordeste. Então eu sou mãe de 2 adolescentes maravilhosos, um menino baiano e uma menina que nasceu na cidade mais linda em linha reta deste Brasil, que é Recife, né, gente? Eu sou mãe solo de 2 adolescentes, então moro hoje em BH, distante da minha rede de apoio, então vocês entendem o tamanho do desafio que é gerenciar essa carreira numa mineradora, com 2 adolescentes, com todos os desafios dessa adolescência, sem a rede de apoio. E eu sou uma mulher que amo praia, amo viajar, amo dançar, amo carnaval, amo forró. E eu acho que se eu fosse me descrever, eu ia me descrever uma mulher que tem coragem e que principalmente busca ser livre. E quando eu falo ser livre, não é sobre ser livre para fazer todas as coisas. É ser livre para que eu possa escolher e acessar todas as coisas que eu queira fazer. E eu acho que é um pouquinho dessa trajetória, como a gente consegue conciliar essa carreira profissional com essa trajetória de vida, que é isso que inspira e que a gente, mulher, está desejando. Bom, quando eu trago aqui esse tema de nadando com tubarões, ambientes masculinizados, para muitas pessoas, especialmente as meninas que estão chegando agora, pode parecer uma coisa, ai meu Deus, que exagero, Maitê. A gente já passou desse caminho, já não é mais tão pesado assim. Ou então, Maitê, é porque você trabalha na indústria, a indústria realmente é pesado, mineração, poeira, maquinário gigante, sim, realmente o ambiente industrial ele é muito pesado, ele traz essa característica. E quando eu comecei a minha carreira, né, aqui eu trago o conceito da caixinha do homem, que é esse ambiente muito masculino, muito machista, muito pesado, mas é muito importante que sim, o mundo mudou. A gente precisa saber que o mundo mudou. Mas é importante que a gente não seja uma inocente útil. É importante que a gente saiba aonde a gente está inserido, aonde a gente quer chegar e aonde a gente precisa chegar. Então, o mundo mudou, a gente saiu de 9% de mulheres na área de tecnologia nos anos 2000 e a gente está hoje em 35% em 2025, isso é um avanço gigante. Hoje a gente está coberta por uma série de legislação, as mulheres têm um nível de educação e acesso à formação profissional muito maior. Hoje a gente consegue fazer uma pressão social de uma maneira muito mais efetiva. As redes sociais ajudam a gente, dão essa voz, esse espaço para que a gente possa pressionar esses movimentos. As empresas evoluíram com políticas de diversidade, equidade e inclusão. Isso também aumenta o letramento, aumenta a nossa proteção. E para a gente que está na área de inovação, já é posto. Isso não é nenhuma novidade para mais ninguém. Ambientes mais diversos são mais criativos e mais inovadores. Então, a gente teve, sim, esse avanço. Mas Simone de Beauvoir ela fala que nenhum direito da mulher está garantido. Basta ter qualquer crise, qualquer problema, para que a gente seja ameaçada. E é por isso que a gente segue se sentindo nadando com tubarões. Essa conversa sobre tubarões, ela nasceu... Espera aí que eu estou passando errado, gente.
Passei toda a minha apresentação. Como é que volta? Ai, meu Deus, volta aí para o início, povo. Como é que volta para o início que eu passei tudo? Volta para o segundo slide. Essa conversa desse slide sobre tubarões, né, desse tema, veio de uma troca com uma mulher maravilhosa, uma super profissional de mineração, uma das mulheres mais competentes que eu conheço, que um dia, exausta, ela virou para mim e falou: ah, Maitê, trabalhar na mineração, trabalhar nas operações é como nadar num tanque de tubarões. Eu sinto que eu estou nadando num tanque de tubarões, mas eu sou mulher. E mulher, todo mês, sangra. E essa frase me atravessou assim profundamente. Porque muitas vezes eu me senti exatamente dessa forma. Sem poder errar, sem poder falhar, sentindo que aquele local eu estava ameaçada, sentindo que eu estava num local que não me pertencia. Hoje, quando a gente olha o mundo da tecnologia, a gente tem 35% de mulheres ocupando esses espaços, né? E a gente tem que entender que essa ocupação, ela não veio com alguém levantando e falou: por favor, senhora, sente aqui nesse espaço que ele está preparado por você. Esse espaço estava ocupado, como toda representatividade social, por pessoas diversas, de diversos níveis de performance. Então, gente, a gente tem que entender que para a gente sentar, era porque tinham homens, muitas vezes medíocres, ou de baixa performance, ocupando os espaços de mulheres brilhantes. E esse processo, para além do machismo, ele traz uma reação humana, uma reação animal, que é a ativação do nosso sistema límbico. Então, toda ameaça emocional e ameaça simbólica, ela vai trazer para o homem essa sensação de ter que atuar com o seu sistema límbico, que vai trazer a reação, ele vai trazer a hostilidade, ele vai trazer esse instinto de sobrevivência. Somado a essa característica neurológica, a gente tem um conceito psicológico e psicossocial do pacto narcísico. O pacto narcísico é o conceito da gente se enxergar e se reconhecer e se proteger diante dos nossos semelhantes. Garantir que os nossos semelhantes eles se permaneçam naquele local. É por isso que quando os homens veem o processo das mulheres entrando, eles querem continuar nesse pacto narcísico, falar: não, aqui sempre teve mulher, isso aqui não é para você. E somado a isso, gente, a gente não pode esquecer dos milênios, décadas, que a gente está submetido a um sistema patriarcal. E quando a gente fala de sistema patriarcal, a gente fala de um sistema com tecnologias diversas para garantir que o poder fique centralizado e ocupado na mão dos homens. Então, sim, diante de todo esse cenário, mesmo com todas as políticas de inclusão, a gente se sente nadando com tubarões. E a gente também, quando fala do patriarcado e do machismo, a gente vai falar: ai, gente, melhorou muito. Na minha época, na sua época era muito pior, era mesmo. Tá? Quando eu comecei era muito mais difícil. Mas assim como a gente evoluiu, o mundo evoluiu, o machismo também evoluiu. As ferramentas e a tecnologia do machismo também evoluiu. Hoje, especialmente nos ambientes mais diversos, que a diversidade já está posta, no ambiente que as pessoas já aceitaram que precisa ter mulher, que precisa ter diversidade, o machismo, a opressão, ela vem suave. Ela vem daquele jeito que a gente não consegue falar. É aquele jeito que a gente sente, mas a gente muitas vezes não consegue provar, porque ele vem com um olhar, ele vem com um corte de uma fala, ele vem com uma explicação, ele vem com repetição daquilo que está falando, vem com a validação do que o homem falou e não do que você falou, e a gente está inserido nesse ambiente. Com certeza, você já se sentiu desconfortável no ambiente de trabalho, e com certeza você não está sozinha. 71% das mulheres da área de tecnologia, gente, uma área em tese diversa, inovadora, moderna, com ambientes coloridos muitas vezes. 71% das mulheres, elas relatam que já sofreram algum tipo de assédio e discriminação. Conviver num ambiente como esse, é por isso que a gente está falando disso aqui na trilha de Soft Skills, é um ambiente extremamente adoecedor. Um outro exemplo dessas opressões que a gente sofre, ainda no mercado da tecnologia, a gente tem que 45% das mulheres estão nos cargos de entrada, mas só 26% ocupam os cargos sêniores. Isso quer dizer, gente, que as mulheres elas não são promovidas na mesma proporção que os homens. Isso quer dizer que as mulheres que estão entrando e ocupando os espaços que ninguém ocupava, não estão tendo o mesmo nível de carreira, não estão ocupando os cargos de liderança, não estão tendo os maiores salários. Então, sim, a inclusão está acontecendo, mas ela não está acontecendo da forma correta. E isso faz, gente, com que a gente tenha essa sensação
de estar em perigo, em estar em risco de sobrevivência o tempo todo, porque a gente tem uma sensação que a gente não pode errar. O erro pode, e honestamente, é muito fatal para nós mulheres. E isso traz uma coisa chamada exaustão. Nós, mulheres, que ousamos ocupar esses espaços, nós estamos sempre exaustas, cansadas, porque quando a gente ocupou esses espaços, a gente não deixou de ocupar os outros. A gente veio de várias palestras de soft skills aqui falando sobre o trabalho do cuidado, a carga mental que as mulheres sofrem, a necessidade da gente ser cuidador, a pressão estética que a gente está submetida, esse modelo de conceito de felicidade único, que parece que esse é o único caminho possível. Então, nós estamos exaustas e todas as mulheres, em geral, estão à beira de um burnout. Isso traz um dado extremamente preocupante. Mais de 50% das mulheres desistem da carreira de tecnologia, no que seria na metade da carreira de um homem. O que a gente está trazendo é que a gente que está entrando, a gente não vai ter o mesmo tempo útil de carreira que um homem tem, por conta dessa matemática que simplesmente não fecha. Eu também pensei muitas vezes em desistir porque eu achava que eu não dava conta. Ao longo da minha trajetória, várias vezes isso aconteceu. E porque simplesmente eu desejava acessar o que os homens acessavam. Eu queria ter dinheiro, eu queria poder ter a liberdade, eu queria ter o poder aquisitivo, eu queria poder estar na estratégia, estar decidindo, mas eu não queria ter a vida que eles tinham. Eu não queria ter o distanciamento dos meus filhos, eu não queria privar de cuidar dos meus pais, eu não queria deixar de viajar, eu não queria deixar de trazer todas as coisas incríveis que esse contato com o feminino, que essa integração, ela me trazia. E por muito tempo eu falei, não é possível, eu não conheço ninguém. Essa conta não fecha, nunca vai fechar. Mas eu digo para vocês que se tem uma solução para esse problema, a solução ela é feminina e ela é ancestral. Eu não sei se todo mundo conhece, a Chimamanda é uma escritora nigeriana, feminista, fantástica, que dentre os seus vários livros e textos, ela traz um conceito do perigo das únicas histórias. E sendo bem superficial e resumindo muito o conceito profundo que a Chimamanda traz, ela traz que a sociedade patriarcal e branca, ela traz um conceito de uma história única e parece que esse é o único caminho possível. E isso é uma tecnologia que nos tira um senso muito importante, que é o senso de pertencimento. Lembra que a gente falou do pacto narcísico? A gente não se sente pertencente, então parece que aquele local não é para a gente. É muito mais difícil a gente querer, ousar sonhar e imaginar estar nesse local. E, além disso, o patriarcado ele traz um apagamento das histórias diferentes. Então, é nosso papel começar a buscar quais são as histórias que vão ressignificar e trazer a nossa vida. Por que não? Esse local que a gente quer ocupar, ele não foi ocupado só por homens. Quando a gente traz a tecnologia, por exemplo, a gente traz que a primeira programadora da história foi mulher, criadora da linguagem COBOL foi mulher, inventora do STP foi mulher. Então, o ambiente da tecnologia é um ambiente naturalmente feminino, começou conosco. Isso nos foi tirado e nos foi apagado. Então, a gente precisa revisitar e buscar ativamente conhecer histórias de sucesso diferentes das que estão sendo nos contadas. Isso tem que ser um exercício nosso. A segunda coisa, gente, é que esse processo da branquitude, ele traz um conceito muito importante, que é valorizar só o que é masculino e o conhecimento formal. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra da Grazi Mendes. Ela foi homenageada hoje no início do Tech Woman. E a Grazi, ela trouxe um conceito que, para mim, foi transformador. O conceito do Sankofa. O Sankofa é esse símbolo africano de um pássaro com os pés no chão, que volta para trás e olha o passado e traz aquilo que lhe representa. E ele também é representado por esse coração. Essa filosofia, ela traz o retorno à sua ancestralidade, a valorizar o poder do ancestral, a trazer aquilo que é seu. E isso foi uma ferramenta muito importante, está sendo uma ferramenta muito importante para as pessoas descendentes de africanos, nesse país que tiveram um apagamento e não conheceram as histórias dos seus ancestrais e foram descendentes de reis, rainhas, pessoas incríveis, que têm um conhecimento que não é o conhecimento branco, que é o conhecimento falado, o conhecimento da cultura. Então, fazendo o paralelo do Sankofa para a realidade feminina, eu convido todas vocês a voltarmos e olhar quais são as características femininas mais poderosas que estão na nossa ancestralidade desde que o mundo é mundo. E eu, como gestora de manutenção,
Se eu parar para analisar o que qualquer dona de casa, o que é a minha terça-feira, 6h30 da manhã, enquanto eu estou gerenciando os meus filhos para ir para a escola, a gente vai estar usando gestão de conflitos, desenvolvimento de pessoas, liderança situacional, gestão de custos para poder fechar a conta do orçamento. A gente vai praticar a liderança servidora, a gente vai ter que gerenciar o tempo de tudo aquilo que está acontecendo, a gente vai ter que se adaptar e, principalmente, a gente vai ter que priorizar. E aí foi quando eu despertei que as principais características que as empresas buscavam, que os líderes precisavam ter, elas eram minhas, elas eram nossas, elas eram ancestrais. Então, eu parti para esse movimento de olhar, honrar e valorizar e exaltar tudo que é feminino como potente. A minha carreira, que até então veio numa carreira em que eu buscava ativamente me masculinizar e tentar ficar cada vez mais parecida com eles, ficou muito mais leve quando eu percebi que o sucesso ele vai estar exatamente naquilo que me diferencia e naquilo que é ancestral, que é o nosso poder feminino. Outra coisa que eu acho que é gritante, mas antes de eu vir para cá, eu vou voltar para o Sankofa, até para a gente trazer. Esse conceito do Sankofa, eu trago ele para a minha vida como um todo, isso é muito importante para a gente estar falando. Hoje eu estou aqui, tá? Toda vestida de onça, com uma pintura indígena, porque depois de 30 anos, eu voltei na minha cidade natal, no Pará, para poder realmente resgatar toda a minha ancestralidade. E isso é muito importante. É muito importante que a gente se reconheça dentro da nossa origem, dentro da nossa essência, que a gente ocupe os espaços trazendo quem a gente é. E eu trouxe essa onça porque a gente está falando de tubarão. E tubarão é um predador masculino, mas a onça é uma predadora feminina brasileira que nada, caça, sobe árvore e ainda é lindíssima com aquela pele maravilhosa. Então, esse exercício, meninas, ele é um exercício profundo da gente entender quem a gente é o tempo inteiro, entender toda a potência do conhecimento tácito. A gente valoriza e a gente traz as trilhas de carreira exatamente por isso, porque elas são fundamentais, que é o conhecimento padrão, mas a gente precisa enxergar e valorizar o conhecimento tácito. E eu estou falando essa historinha aqui para vocês, porque a outra tecnologia que é muito importante para a gente, e também é coisa de mulher, é o compartilhar. A mulher, por essência, ela partilha, ela compartilha. A gente compartilha o remédio para dor de cabeça, a gente compartilha a forma que a gente faz um arroz, a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu, a gente compartilha tudo. E a gente precisa buscar mulheres para que a gente possa compartilhar e que a gente possa receber esse compartilhamento. A maior parte das soluções que eu tive para poder cuidar da minha vida, para poder dar conta dessa matemática que não fecha, foi olhando outras mulheres, entendendo e procurando outras mulheres, vendo a vida de muitas mulheres, que algumas delas estão até aqui, e criaram estratégias e soluções que pareciam para mim impossíveis. Por quê? Quando você está num ambiente masculinizado, você vai tentar buscar as soluções que esses homens estão buscando no dia a dia deles. Só que eles não estão expostos ao mesmo problema que a gente. Então, meninas, assim, tenham certeza, toda vez que vocês estiverem achando que não é possível, procurem uma mulher, em todos os aspectos, mulheres mais diversas que vocês. Porque, com certeza, alguma mulher, ela já vive a solução do problema que você viu. E aqui, gente, eu trago uma coisa que é muito importante. A gente precisa ser intencional e retornar a nossa prosperidade para outra mulher. Isso não é simplesmente porque é o certo, é o justo, a gente recebeu de outra mulher e a gente precisa retornar isso, também é por isso. Mas o poder e as decisões e o lucro, ele não está na mão das mulheres. Então, quando a gente olha, a gente tem 14% de mulheres liderando nas posições de tecnologia. A gente tem 35% de mulheres e 14% liderando. Quando a gente vai para as questões públicas, a gente tem 20% das mulheres criando leis a partir do olhar feminino e 15% de mulheres no executivo decidindo e validando esse processo. Quando a gente vai para as empresas bilionárias, aquelas que podem gerar a maior quantidade de empregos, a maior impacto, a gente está falando de 7% de mulheres CEOs de empresas bilionárias.
Quando a gente vai falar, tá bom, mas e a riqueza? Gente, era para ser só herança, aqui a gente está falando de herança. E 13% dos bilionários globais são mulheres. O que eu quero trazer para vocês, gente, é muito importante. A gente precisa garantir e fomentar que outras mulheres, que qualquer mulher ocupem os espaços de poder, independente de quem seja essa mulher. A gente precisa ser muito intencional nesse processo. E eu sou muito intencional. Eu priorizo comprar numa lojinha que é uma mulher, eu priorizo um serviço que seja ofertado por uma mulher. E a gente precisa ter esse conceito, porque a gente precisa passar para uma evolução de gênero para a gente se enxergar como classe. Imagina se 50% das mulheres optassem em votar num único candidato. Imagina se 50% das mulheres, não, se 50% da população, que somos nós mulheres, escolhêssemos não trabalhar. Vamos fazer uma greve feminina? Pronto. Ninguém cozinha e ninguém sai para trabalhar. Acaba. E muda tudo. Então, por mais que você fale, Maitê, mas você é gestora, você ocupa um espaço de poder. Não importa, todo mundo ocupa um espaço de poder. É na sua escola, é na mesa da sua casa, é na sua família. O espaço de poder é toda vez que você está decidindo, que você está no comando. Então, estejam atentas, sejam intencionais, porque cada mulher que a gente intencionalmente ajuda a prosperar, a nossa vida, ela melhora para que a gente tenha essa igualdade. E aí, gente, por quê? Soluções para mulheres precisam ser pensadas por mulheres. Não adianta, pode ser o homem mais bem intencionado, pode ser o feminista, ele não vai conseguir pensar em soluções para mulheres, porque simplesmente pelo fato de não ser uma mulher e de não entender essa realidade. Mas, para isso, gente, eu preciso falar da base de tudo. Se eu tivesse uma dica, uma coisa, um evento assim de falar, tá bom, esquece tudo que eu falei e foca nisso daqui. Eu preciso falar da importância do autoconhecimento e do autocuidado. A gente está falando de quão adoecedor é esse processo. A gente está falando quão exaustivo é gerenciar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas carreiras. Como tem toda uma tecnologia que faz com que a gente não consiga sonhar, que a gente não consiga se ver, que a gente acha que tudo isso é muito mais pesado. Então, a gente precisa olhar com muita atenção o processo de autocuidado e autoconhecimento. E quando eu falo autocuidado, gente, eu vou sair um pouquinho do lugar que a gente está acostumado. Que é o autocuidado, não, mas eu faço minha unha todo final de semana. Não, mas assim, eu saio com minhas amigas, eu cuido do meu corpo. Sim, esse é um conceito extremamente importante. Mas quando eu falo do autocuidado, gente, é um conceito que, estatisticamente, a gente que é mulher não aprendeu. As mulheres, em geral, elas são mais felizes, elas alcançam o nível máximo de felicidade no final das suas vidas. As mulheres só conseguem ser felizes e olhar para elas depois que elas conseguiram, na visão delas, criar todos os filhos, muitas vezes ficarem viúvas dos seus maridos para elas falarem agora. Não é à toa, gente, que a gente olha a CVC e normalmente é um grupo dessas excursões cheinhas de mulheres viúvas felizes, porque parece que é só agora. E isso, gente, é muito injusto. É muito injusto a gente passar uma vida inteira infeliz para arriscar ser feliz só no fim da vida. E aí, para isso, eu vou trazer um conceito para vocês muito básico, que é o conceito da máscara de oxigênio. A máscara de oxigênio, ela tem que ser colocada primeiro na gente. E parece uma agressão a gente que é mãe falar que a gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, antes do nosso filho. Mas, gente, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir exercer bem nenhum dos nossos papéis. E aí, partindo para esse processo do autocuidado, de colocar a máscara do oxigênio na gente, a gente só vai cuidar da gente se a gente se conhecer. E a gente tem que entender que a gente está num mundo que todos os nossos quereres, eles foram postos por outros, todos os nossos sonhos foram formatados por outros. E só no nosso processo de autoconhecimento é que a gente vai conseguir separar o que é meu verdadeiramente. Qual é a parcela dessa história que me cabe? O que eu desejo? Gente, é muito engraçado, e se vocês pararem para observar, muitas mulheres, especialmente mulheres de outras gerações, a dificuldade de saber o que querem.
de falar assim, eu quero jantar isso. Experimentem levar mulheres de gerações anteriores às nossas e perguntem o que elas querem comer hoje. É sempre não sei, vamos ver o que vocês querem. Nós não nos conhecemos. Isso foi tirado da gente. Então, se a gente não entender que a gente precisa e necessita de um processo de autoconhecimento para a gente alcançar a felicidade, para a gente saber o que realmente a gente deseja, o que realmente faz sentido para a gente, a conta vai ficar cada vez mais pesada e a gente só vai se permitir arriscar ser feliz no fim da vida. Isso é muito injusto. Além disso, gente, quando a gente fala do autoconhecimento, a gente fala sobre o conhecimento das nossas emoções, o conhecimento dos nossos sentimentos. E a gente falou muito hoje, né, em todas as palestras de soft skills, sobre o conceito de felicidade, sobre sentimento. E é muito importante que a gente saiba como que as emoções nos atingem. Quais são as emoções que nos gatilham? Quais são as emoções que nos tocam? É muito comum, gente, a gente se preparar enormemente para uma reunião, para um trabalho, e acontecer alguma coisa que você fala, caramba, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse reagido dessa forma, eu teria sido diferente. Porque, gente, é muita dor, o peso é muito grande. A gente vai num ambiente como esse, está sempre dominada por emoções muito fortes, muito conflitantes o tempo todo. O senso de injustiça é muito grande em todas nós, mulheres, à medida que a gente entende o ambiente que a gente está. Então, é natural que essas emoções atinjam a gente mais. E quem não reconhece seus próprios gatilhos, vira refém de quem sabe acionar. Então, o processo de autoconhecimento, o processo de reconhecimento dessas emoções, não é negar as emoções, não é deixar de sentir as emoções, porque isso é adoecedor, isso tem consequências mais tarde, é que a gente, entendendo os nossos sentimentos, a gente conhecendo os nossos sentimentos, a gente escolhe como a gente age e como a gente reage. E aí, gente, quando a gente escolhe, a gente passa a comandar. Eu vou aqui me expor mais um pouquinho, né? A minha vida é uma grande exposição. Eu faço questão de ser uma pessoa que compartilha muitas coisas. Inclusive, meu Instagram é aberto por isso, é um ato político para todas as pessoas que trabalham comigo no mundo corporativo, em que eu faço questão de ser uma mulher que exponho a minha vida pessoal, que viajo, que vou para a praia, que surfo, que faço yoga, que malho de manhã. Eu acho muito importante para a gente perceber que também é possível ter uma vida. E aqui eu vou expor, né? Eu tenho um tempo, achei que não ia ter, por isso que eu não coloquei o slide. Ano passado foi, sem dúvida, o ano mais desafiador de toda a minha existência, que já tem um tempinho, né? 42 anos. Ano passado, eu tive que tocar um projeto que estava já caótico, um projeto que estava atrasado, o projeto mais importante da companhia. Gente, é um projeto de R$1 bilhão, um projeto que aumenta uma capacidade produtiva de mais de 15 milhões de toneladas. Isso é 50% do aumento de produção prometida para o mercado da empresa que eu trabalho. E esse projeto estava super atrasado e eu, como toda mulher, fui lá, né, para falar, vamos lá tentar resolver essa confusão. Gigante, a gente está falando de 2.000 pessoas nesse projeto, já atrasado para tentar resolver e entregar. Somado a isso, a minha mãe, ela passou por um problema de saúde seríssimo. Ela teve 2 cânceres, um em abril e um em outubro. Fora a minha vida adolescente, com adolescentes de mãe solo. E todo esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, eu me permiti 2 coisas. Eu me permiti cuidar de mim. Então, ano passado, eu me permiti realizar um sonho. Ano passado, eu fiz a minha primeira viagem solo na vida. E, logicamente, a gente escolhe o melhor momento, mas eu me permiti, entendendo que isso era importante para o que eu ia fazer. Mais do que isso, ano passado, depois de 3 anos divorciada, eu me permiti me relacionar. Eu me permiti voltar a ter um relacionamento. E arrumei um boy magia maravilhoso, meninas. Mas eu estou trazendo tudo isso porque a gente precisa saber o quanto que é importante a gente se permitir viver, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao desafio. Minha mãe, graças a Deus, está ótima, está super bem. E mais do que ela estar bem, que isso, infelizmente, eu não tinha ação sobre, eu tive a ação sobre ser o elo de afeto, de carinho e de controle emocional de toda a minha família, porque a família fica completamente desestruturada nesse processo. Então, eu cuidando de mim, eu achando um tempo para me priorizar, para fazer as coisas que eram necessárias e positivas para mim, eu pude dar esse apoio emocional, não só para minha mãe, mas como para minha família.
para os meus filhos que vivem uma adolescência nesse processo e, principalmente, para os meus funcionários que estavam também vivendo todo esse momento de pressão. E tudo deu certo. O projeto foi entregue no prazo, e, enfim. Então, foi muito difícil, não é fácil, mas é muito importante que eu compartilhe com vocês que é possível e é muito importante. Eu sei que pode parecer surreal uma pessoa vivendo todos esses problemas, se permitir viajar, se permitir sair, namorar, viver a vida, mas é muito importante que a gente precisa conhecer que sim, é difícil, mas é possível. E aí, gente, eu queria falar que sim, infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente nada num tanque de tubarões. Mas a gente precisa lembrar que mulheres lidam com sangramento e com sangue há muito e muito tempo. E quando a gente aprende a lidar com o sangue, quando a gente escuta essas mulheres, quando a gente olha o nosso corpo, quando a gente conhece como a gente reage, a gente sabe quando a gente vai sangrar. E se eu sei quando eu vou sangrar, eu consigo escolher onde eu vou sangrar. E se eu escolher onde eu vou sangrar, eu comando os tubarões. Mas só se eu quiser. Muito obrigada, meninas. A gente, na teoria, não tem tempo aí, não tem mais tempo. Mas, já que estamos chegando no final mesmo, a outra palestra ainda não acabou, vou quebrar 5 segundos de protocolo. Alguém tem uma pergunta? Sim, ligeira? Não? Se ninguém tiver, eu tenho. Não? Posso? Boa. Muito inspirador, tá? Mas é muito massa ouvir hoje a tua perspectiva como um amigo profissional, com muitos anos de carreira, mas eu queria que tu desse um relato, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui estão mais no início de carreira. Como foi no começo entrar numa área, minha área de formação é engenharia, não é engenharia eletricista, mas é engenharia civil. E é um mercado muito masculino que as pessoas assim, não têm vergonha de serem, vou usar palavras escrotas aqui, tira da gravação depois, mas as pessoas não têm vergonha, assim, sem pudor nenhum. Como foi no começo pra tu, assim, sabe? Como lidar com isso nas primeiras situações ali que você sabe que, meu Deus, eu falo e sou taxada de maluca ou eu fico quieta? Como foi esse início pra tu? Eu acho que não só no início, eu vou tirar o fone que está dando interferência, eu acho que não só no início, eu acho que é muito importante a gente ter o sentimento de se empoderar e saber que aquilo é seu espaço. Então, eu sempre tive muita coragem e eu sempre fui muito desaforada. Eu vou contar uma história que foi como começou a minha carreira. E eu comecei também sem saber nem o que era. E eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, foi uma entrevista de estágio, e meu gerente perguntou para mim: o que você quer fazer aqui na manutenção? Você é uma menina tão delicada, eu era muito mais delicada 20 anos atrás. É uma menina delicada, aqui tem barulho, aqui tem poeira, aqui tem bota, aqui o pessoal está falando palavrão, um monte de velho, o que você quer aqui? E eu lembro que eu, com 20 e poucos anos, virei para ele e falei: você leu meu currículo de estagiária? Currículo de estagiária, né, gente? Olha a petulância. Eu fiz: você leu meu currículo? Aí ele... Falei: então, você viu que está escrito estudante de engenharia elétrica? Então, não estava escrito nem moda, nem corte e costura. Então, se eu estudo engenharia elétrica, é porque eu estou preparada para ocupar esse espaço. E foi muito legal, porque... e aí, olha que louco. Eu fui a menina que passou entre todos os homens. E essa empresa, ela tinha uma característica de ser uma empresa com esse ambiente de pressão. Quem é de cervejaria sabe qual empresa que eu tô falando. E, na verdade, lógico que ele foi bem machista, mas, além de ser machista, ele estava fazendo um teste de entender se eu tinha uma soft skill para resistir ao processo de pressão. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Gente, a gente vai entrar no ambiente masculinizado. A gente vai estar lidando com esse tipo de coisa. Então, a gente tem que mostrar que a gente sabe se posicionar. E isso eu usei ao longo da minha vida. As pessoas falam de assédio. Lógico que eu sofri assédio sexual, mas às vezes que eu sofri foi exatamente os momentos que eu baixei a guarda. Porque, em geral, eu sempre fui tão desaforada, eu sempre fui tão arretada, assim, que as pessoas morriam de medo de fazer determinadas abordagens comigo, porque sabia que a lapada ia ser segura. Então, eu aconselho, gente, além de tudo isso que a gente falou,
E por isso que a gente começa a palestra falando muito sobre qual é a realidade desse ambiente, para que a gente esteja preparada para também tratar na mesma moeda, tá? No mínimo é isso. Então, acho que esse é o ponto.